Que a graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todas e todos vocês nesta manhã. Prezada comunidade, inicialmente quero acolhê-los com um cordial bom dia e dizer que o texto de Êxodo que lemos hoje, ele mostra com clareza a dinâmica que está presente no Antigo Testamento. Deus ouve o clamor do povo, Deus liberta o povo da escravidão, estabelece uma aliança com este povo e dá ao povo a lei, a orientação para seguir o caminho. Moisés é esse grande líder do povo judeu que foi protagonista na libertação do Egito, quando o povo judeu vivia como escravo. E ele então, nessa caminhada que nós cantamos até hoje no início do culto, o povo de Deus no deserto andava, ele que guiava este povo, ele subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Após Deus haver ouvido o clamor, libertado o povo, estabelecido uma aliança, ele agora iria conceder uma norma, um código de conduta, digamos assim, a quem é advogado, um contrato em que existem duas partes, a parte do Deus que liberta e a parte do povo que segue no caminho que Deus promete, a que Deus convida. Mas o povo fica impaciente, não consegue aguardar o Moisés descer com as tábuas e falha na confiança. Já pensa que aquele Deus que havia os libertado já tinha os abandonado, torna-se infiel naquela relação com Deus que os libertou, superficializa e trivializa, torna trivial a sua relação com o próprio Deus. Eles pedem a Arão que recolha os brincos e os anéis e as pulseiras de ouro de cada um e faça um novo Deus. Arão recebe do povo todas as suas joias, derrete e faz um bezerro de ouro, diante do qual a comunidade reunida começa a cantar louvores, atribuir gratidão e pedir para que continue guiando o povo na continuidade de seu caminho no deserto. Constituíram um falso Deus, um ídolo. Quais seriam esses ídolos? Como que nós poderíamos compreender o que significa construir um ídolo na nossa vida? Talvez este ídolo seja uma autojustificação diante de Deus. A criação de um Deus próprio que responda exclusivamente aos meus anseios, que esteja disponível para mim a hora que eu quiser. Ou o ídolo que nós constituímos é a própria soberba, a soberba de achar que nós somos capazes de criar um Deus perfeito. Talvez o ídolo se manifeste na falta de comprometimento do povo, uma relação de superficialidade com Deus, que logo se quebra, que logo se esvai. Essa dinâmica presente no Antigo Testamento, que nós vemos com clareza como funciona aqui no texto de Êxodo, ela manifesta a identidade do próprio Deus, a identidade do Deus e o modo como ele se relaciona com o tempo, com este povo na história. Deus que foi reconhecido no Antigo Testamento como Senhor poderoso, Adonai, Javé, Deus forte,
o que libertou o povo do Egito, derrubador de exércitos. Essa é uma expressão interessante, dependendo da tradução, né? O Senhor dos exércitos, aquele que possui ira, que condena aqueles que descumprem a lei e que é um Deus juiz. Esse Deus logo se manifesta rapidamente ao ver que o povo, mesmo antes de receber a lei, já estava quebrando a aliança. Mesmo antes de Moisés descer com as tábuas, o povo já estava constituindo novos ídolos, procurando novos caminhos. E Moisés então intercede. Ele ora para Deus, ele lembra a Deus dos seus próprios feitos. Lembrou que Deus libertou aquele povo do Egito, que portanto não fazia sentido agora aniquilar o povo no deserto, ao pé do monte. Lembrou da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que o seu povo teria uma grande descendência, como os grãos de areia. Lembrou da promessa da terra de Canaã, a terra onde vai verter leite e mel, que ele prometeu ao seu povo e que o povo ainda não havia encontrado. Moisés intercedeu e Deus se arrependeu. Engraçada essa palavra, né? Não está no nosso texto aqui na nossa versão. No nosso dá uma atenuada na palavra, diz assim: Deus mudou de ideia. Mas no original eu fui pesquisar um pouquinho para ver qual é que era a palavra que eles tinham usado no original. E no hebraico é Vayinahem. Vayinahem significa arrepender-se. Eu lembro daquelas pessoas que gostam de bater a mão no peito e dizer assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Não é uma frase que a gente gosta de dizer assim, né? Ai, se eu vivesse de novo eu ia fazer tudo igual, porque eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. A gente tem uma certa dificuldade de reconhecer os nossos erros, né? As nossas falhas, as coisas que a gente podia ter feito diferente. Deus Todo-Poderoso, Javé, o Senhor dos exércitos, libertador do povo, o Deus da fúria, da ira, o Deus que nos dá a sua lei, Ele se arrepende. Eu tenho lido aí nas minhas leituras paralelas que eu gosto de fazer, eu tenho lido as obras de um autor que trata a Bíblia como um livro de literatura, como um romance. O nome dele é Jack Byles, ele é um autor norte-americano. Ele escreveu 2 livros interessantes. O primeiro se chama Deus, uma biografia. E ele leu o Antigo Testamento, né? E faz uma biografia de Deus. Ele vai descrevendo a história desse Deus como se ele fosse um personagem de um romance. Ele vai vendo as diferentes caracterizações que é possível se fazer da personalidade de Deus. Ele reconhece que Deus tem uma personalidade que vai mudando. Ele vai vendo que Deus vai amadurecendo, Deus vai mudando de ideia. Então ele vê no Gênesis, por exemplo, Deus é criador. No dilúvio, Deus é um destruidor. Quando se trata dos patriarcas, Deus é um amigo das famílias. Com Moisés, Deus é o libertador e depois o legislador. Na entrada da terra prometida, Deus se torna um conquistador. Depois ele vira um pai, um árbitro, um algoz condenador. Torna-se santo, de acordo com as palavras de Isaías, uma esposa ou uma mãe, de acordo com a linguagem de Jeremias. Torna-se conselheiro, fiador,
Deus adormece, torna-se um espectador da história humana, enigmático e, por fim, ausente. Inclusive na cruz, Deus se ausenta. Esse é o primeiro dos 2 livros do Jack Miles, que se chama Deus, uma biografia. Ele vai analisando a mudança com o tempo da personalidade de Deus. E o segundo livro se chama Cristo, uma crise na vida de Deus. E ele faz esta leitura interessante e diz para nós assim: Jesus Cristo é uma crise na consciência de Deus. Deus novamente se arrepende. Ele se arrepende dessa dinâmica que criou de relacionamento com as suas criaturas, a humanidade, seu povo. Essa dinâmica em que ele promete, liberta e espera que o povo cumpra a lei, espera que o povo se mantenha fiel, e o povo vai lá e falha, e erra, e desperta a ira desse Deus novamente, e desperta o seu desejo de condenação, e aí algum profeta intercede, Deus se compadece, perdoa. Essa é a dinâmica repetitiva dessa identidade de Deus que muda em Jesus Cristo. Deus deve ter se questionado: como é possível? Será que sou capaz de cumprir fielmente aquilo que eu prometi? Eu prometo e o povo não me permite cumprir as minhas próprias promessas. Jesus é a mudança. Ele mostra um rosto de um Deus que amadureceu, tornou-se mais maduro. Deus assume a responsabilidade. Por fim, ele diz: eu sou responsável por ter criado a humanidade e a criei deste modo. Essa gente que não é capaz de cumprir as suas promessas, que não cumpre a aliança que eu faço com ela. De fato, a nossa condição pecadora não muda. Nós continuamos ainda hoje impacientes com Deus. Nós continuamos ainda hoje sem confiar, sem poder aguardar este Deus que quer manifestar e cumprir suas promessas conosco. Nós somos essas pessoas que mantêm relações de superficialidade com Deus, que trata Deus de uma forma trivial. Facilmente nós achamos valores na nossa vida que substituem o papel que Deus tem para nós, como se fossem novos ídolos que nós criamos a todo momento. Nessa nossa sociedade de consumo, a gente facilmente constrói novos templos, né? Eu recebi semana passada a visita da minha mãe lá do Rio Grande do Sul, e aí nós passamos aqui de carro na frente dessa nova loja da Havan que estão construindo ali, né? Ela olhou para aquela loja e disse assim: meu Deus, parece um templo. E eu disse: mas é justamente isso que quer parecer. Quer parecer um templo iluminado, assim como os shopping centers, com aqueles pilares grandiosos e as portas imensas. E quando a gente entra lá, a gente se encontra com esse ídolo que substitui o papel de Deus e nos satisfaz internamente. Esse pecado que nós cometemos, que nem o povo judeu, o povo que trilhava no deserto, ele se repete na nossa vida, nas nossas relações familiares. A gente sai daqui, volta para casa e continua incorrendo naqueles mesmos erros, continua sem ter uma visão de misericórdia, de solidariedade com nosso irmão, com nosso pai, nossa mãe, continua brigando pelas mesmas razões. Volta na igreja, a gente pede perdão, e aí na nossa comunidade
nós vivenciamos esse conflito também. Às vezes a gente se torna impaciente uns com os outros, a gente aponta o dedo, acha que um está certo, o outro está errado, briga no presbitério. Nós somos esses seres pecadores, que de novo sempre incorremos nessa nossa dimensão a qual desperta fúria naquele Deus do Antigo Testamento. Nós somos pecadores na nossa sociedade. Quando a gente sai do culto arrependido e abençoado e despreza as pessoas na rua, comete faltas e ilegalidades e tudo mais que a gente continuamente comete. Nós somos iguais a este povo judeu. Paulo nos traz em 1 Timóteo esse relato bonito. Ele nos convida a agradecer e glorificar o nome de Deus, porque Jesus Cristo, Deus em Jesus Cristo nos encontra, nos acha como aqueles que não merecem a sua piedade quando nós somos pecadores. Ele mesmo diz: eu sou o pior de todos, e mesmo assim Jesus Cristo se revela para mim e me escolhe e me capacita e me envia a pregar a sua palavra. Deus manifesta em Jesus Cristo a sua misericórdia para nós, não mais quando nós cumprimos a lei, mas quando nós somos justamente esses que a descumprem. Pecadores, falhos, a misericórdia de Deus, diz Paulo, se manifesta a nós quando nós não temos fé. Que mensagem é essa? A misericórdia não se manifesta àqueles que têm fé. Ela se manifesta a nós justamente quando nós não temos fé. Essa é a graça radical que Jesus Cristo manifesta, que nos dá a fé, que nos dá o amor quando nós não o temos. Para concluir esta pregação, eu vou utilizar aqui uma linguagem que o Lutero trouxe para ajudar a gente a entender um pouquinho essa nova dinâmica, essa nova faceta da personalidade de Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Lutero dizia que a lei, essa lei que o Moisés recebeu lá no alto do monte, que nós não somos capazes de cumprir, esta lei só serve para nos constranger diante da impossibilidade que temos de cumpri-la. No Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo, essa boa notícia que vem a nós, Deus nos santifica, Ele nos torna santos. E eu falava isso com os confirmandos essa semana. Como é que a gente pode entender que nós somos santos? A gente confessa, depois a gente vai ter o credo apostólico que vai dizer assim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Nós aqui, como que nós somos santos se nós somos esses pecadores que andam no deserto procurando novos deuses? É justamente através da ação do Espírito Santo, e que daí vem a nossa santidade, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que desperta em cada um de nós a capacidade de vivermos em comunhão, de perdoarmos uns aos outros, de experimentarmos o amor de Deus, de praticarmos a solidariedade, de vivermos em harmonia como família, de vivermos em harmonia como comunidade, como sociedade. Eu termino com a frase de Lutero que diz assim: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou a mim com seus dons, santificou e me conservou na verdadeira fé. Assim como Ele chama,
congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra e em Cristo Jesus a conserva na fé verdadeira e única. Que essa palavra que vem a nós em Jesus Cristo e que se manifesta a cada um de vocês pelo poder do Espírito Santo possa renovar a cada um e cada uma de vocês nesse dia de hoje, a de novo tentarmos viver as nossas relações de uma maneira diferente. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.